acho que antes de qualquer coisa, apresentar um pouco do que é essa luta das ocupações que o nosso movimento desenvolve. O Olga, ele vai nascer em 2011, então esse ano de 2026 a gente está completando 15 anos de movimento, um movimento que é organizado nacionalmente. E desde 2016 a gente decidiu por adotar esse método de luta como nosso principal, as ocupações de mulheres. Nós fomos, inclusive, o primeiro movimento da América Latina a realizar ocupações urbanas de mulheres nas cidades, não só para denunciar os espaços vazios, os espaços abandonados, que tornam os nossos bairros lugares mais inseguros, que contribuem muitas vezes para a especulação imobiliária, mas para fazer a denúncia da violência e do feminicídio e da falta de políticas públicas e serviços que possam atender e acolher as mulheres. Na prática, isso é uma das questões centrais. Hoje, em Santa Catarina mesmo, nós não temos delegacia da mulher, não temos delegacia da mulher 24 horas e não temos, aqui em Florianópolis, se não me engano, uma das únicas capitais que não tem uma casa de referência, uma casa da mulher brasileira. E por tudo isso, por essa motivação, a gente decidiu, em 2016, organizar as militantes do nosso movimento para construir ocupações de mulheres. Também bastante inspiradas pelo nosso movimento irmão, MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que já há muitos anos também faz ocupações de moradia. Mas a gente se perguntou, e se nós fizermos uma ocupação só com as mulheres e pela vida das mulheres e pelo socialismo? E aí, em 2016, a gente decide, então, e faz duas. Faz a Tina, em Belo Horizonte, e a Mirabal, em Porto Alegre, que são duas ocupações que, inclusive, estão de pé até hoje. 10 anos resistindo e fazendo o trabalho, mas principalmente desenvolvendo a luta das mulheres. Nossa ocupação, as nossas ocupações, elas vão existir para salvar a vida das mulheres mesmo. Tanto sendo um espaço de acolhimento, com uma equipe técnica voluntária, com psicólogas, assistentes sociais e advogadas, mas também como sendo um espaço em que as mulheres percebem que elas têm como ter uma outra perspectiva para a própria vida, que a vida dela não se resume àquela violência ou àquela situação sofrida que ela vive, mas que ela pode se organizar coletivamente e lutar por uma outra realidade, enxergar uma luz no fim do túnel em uma realidade em que ela, nem a família dela, nem as vizinhas e amigas dela vão ser vítimas de qualquer tipo de violência ou de feminicídio, que é principalmente a nossa organização pela construção do socialismo. Então é um pouco essa a proposta das construções das ocupações, para serem esse espaço que salva a vida das mulheres e que também é uma trincheira de luta para nós, para a nossa organização, nas regiões, nos bairros, nas cidades. E a história da ocupação liberata não é só essa história dessa luta das ocupações, mas é uma história um pouco maior, porque agora, 10 anos depois das primeiras ocupações, o nosso movimento decidiu nacionalmente construir uma jornada de lutas contra o feminicídio nacional. Então a história da ocupação liberata é, na verdade, a história das 17 ocupações que foram feitas no mesmo dia, no mesmo final de semana, pelo movimento Olga de norte a sul do Brasil. Então foi a história de nós nos organizarmos aqui no estado de Santa Catarina, e especificamente aqui na cidade de Florianópolis, para construir com o nosso movimento no restante do país uma jornada nacional para dizer que basta de violência, que basta de feminicídio. E também como uma resposta. Nós não escolhemos um momento à toa para fazer essa jornada. É porque existe a necessidade. A gente viu um aumento da violência de maneira cada vez mais brutal contra as mulheres. Então são crimes muito violentos, crimes que nos chocam, crimes que nos dão medo, arrastadas pelas rodovias, esquartejadas, escondidas em camas, e por aí vai. E nós não podemos deixar que isso fique da maneira como está. Assim como cada vez mais tentativas de feminicídio. Florianópolis é a cidade com maior índice em Santa Catarina. A gente, no ano passado, teve 225 tentativas de feminicídio. Para além de casos muito emblemáticos, como foi o próprio caso da Catarina, aqui em Florianópolis, na Praia da Armação, num bairro muito tradicional da região. Então foi em resposta a isso também, né? E uma falta, na prática, de políticas que possam dar uma resposta verdadeira a essa situação. Então a gente se organiza para construir essa ocupação em resposta a isso e para conseguir organizar cada vez mais as mulheres aqui na nossa cidade para lutar pela revolução. A gente ocupou no sábado de manhã, foi quando a gente inaugurou e abriu as nossas portas,
na casa, na verdade, logo ao lado da casa que nós estamos hoje. Aqui na prainha, tem esse lado da prainha, do lado esquerdo, que é o lado que nós estamos, e o lado direito. E, na verdade, nesse bairro existem muitos imóveis que estão abandonados há muitos anos. Existe uma questão aqui bastante latente da propriedade privada. Existem famílias que são donas de muitos terrenos e de muitas casas e construções há muitos anos e que estão fechadas há 10, há 15 anos. Isso só de relatos dos moradores e também de pesquisas que nós fizemos. E o que a gente descobriu foi que esse bairro existia essa concentração e essa contradição da propriedade privada que agrava a falta de segurança no bairro. E aí a gente fez no sábado de manhã, numa casa aqui ao lado, e ocupamos e resistimos a manhã inteira, resistimos durante 4 horas, com a polícia tentando nos despejar. E estávamos muito determinadas a resistir até o último segundo e a ficar naquela casa. A gente não queria sair sem essa conquista desse espaço para a gente construir a nossa ocupação. E a gente resistiu e recebeu muito apoio, mesmo nesse momento de maior tensão, com a negociação da polícia, muitas visitas. Pais com crianças passaram aqui, mulheres da vizinhança passaram aqui, pessoas que estavam passando de bicicleta ou caminhando, passaram para conversar conosco, para saber do que se tratava e para demonstrar apoio. E foi nisso que a gente conheceu uma vizinha, que hoje já é organizada no nosso movimento, inclusive já se tornou uma militante conosco, que é a companheira Márcia, que mora, que é vizinha, é moradora aqui do bairro também há muitos anos, e que viu o nosso movimento, que participou da nossa assembleia de resistência lá dentro da outra casa, enquanto a gente segurava a polícia para tentar negociar. E ela disse, olha, fazia anos que eu pedia que vocês aparecessem, eu só não sabia que era vocês. Porque eu sou vítima de violência, eu sou vítima de ameaças à minha vida. E eu encontrei vocês, que sorte. Eu tenho um espaço que eu não estou utilizando, que na verdade ficou abandonado durante muitos anos, que eu não tenho condições de cuidar, e que inclusive se tornou um ponto de usuários e de droga, um espaço inseguro logo ao lado do ponto de ônibus. E que eu gostaria muito de poder ceder esse espaço para que vocês fizessem a ocupação e a casa de referência aqui. Então foi isso, foi essa história. E desde o primeiro momento que ela participou da nossa assembleia, ela pediu para se tornar uma militante do nosso movimento e participou integralmente de todas as atividades. A gente sai da casa despejadas porque a polícia disse que nós seríamos obrigadas a sair de lá, senão eles prenderiam 3 das nossas militantes imediatamente. Então nós saímos da casa, fizemos um acampamento de resistência na praia aqui do lado, construímos atividades ao longo do dia, almoço, atividades culturais, recebemos muitos apoiadores, não só do bairro, mas apoiadores de toda a cidade que vieram, não só nos trazer doações, nos trazer tinta para poder pintar a fachada da casa, nos trazer várias coisas, doações para as próprias crianças. E logo depois desse acampamento, viemos para ocupar, então, esse espaço aqui. Fizemos a limpeza dele e começamos a erguer, então, a nossa ocupação. E isso foi uma grande vitória para nós. Foi uma grande vitória poder ter essa relação com mulheres do bairro que já estão sendo salvas por essa casa, mesmo nos primeiros dias, mesmo nos primeiros momentos, né? A nossa casa funciona de portas abertas durante o dia inteiro. E ela funciona para acolher as mulheres que chegam aqui vítimas de violência com a sua própria equipe técnica de profissionais que são totalmente voluntários, como eu citei anteriormente, e também como um local para encaminhamento por serviços que forem necessários, para coisas que não exatamente nos competem e que muitas vezes são importantes. Então, um encaminhamento através da polícia ou através de algum órgão de saúde ou algum órgão de abrigamento também. Mas a nossa casa recebe, faz os atendimentos, principalmente o acompanhamento psicológico, o das advogadas, que também é muito crucial. Muitas vezes as mulheres chegam aqui com muitas questões muito sensíveis, por exemplo, a questão da guarda dos filhos é uma coisa que a gente recebe com muita recorrência e nós sempre precisamos da ajuda de uma advogada para conseguir acompanhar esse tipo de processo, ou uma assistente social para que a mulher saiba melhor onde ela pode acessar os direitos que ela precisa naquele momento mais imediato e mais sensível mesmo. E a nossa casa, além de fazer esse trabalho, vai principalmente servir para organizar as mulheres politicamente. Então, com atividades, um calendário durante a semana. Esse sábado, por exemplo, a gente constrói o Jornal A Verdade. E sábado é dia de Brigada Nacional do nosso jornal, que nós vamos para a rua conversar com as pessoas e apresentá-la e vendê-la.
Então nós vamos fazer uma grande brigada nacional no centro da cidade. Às 11h30 nós sairemos de lá até aqui em um ato com panfletagem para falar com as pessoas no caminho. E durante o período da tarde, além de um almoço, nós vamos fazer um cine-debate sobre a temática da memória, verdade e justiça, né? Logo mais, é 1º de abril, e nós com certeza construímos essa pauta da memória, verdade e justiça pelas mulheres. E a nossa casa vai ser esse espaço de debate, de rodas de conversa, de formação também. Então nós vamos ter cursos muitas vezes, formações técnicas para saber fazer o acolhimento, mas também formações políticas para que a mulher entenda que a situação que ela vive não é fruto de uma questão pessoal, uma questão individual dela, para que a gente possa entender quais são as questões que nós sofremos no sistema em que a gente vive, que é um sistema de opressão e exploração da mulher de maneiras específicas, inclusive, para além daquilo que a gente sente enquanto classe trabalhadora, que é expropriada e explorada nas jornadas de trabalho mais extenuantes, é também uma opressão sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre a dupla jornada, sobre a tripla jornada, com o trabalho doméstico e do cuidado dentro de casa, o cuidado com os filhos e com os parentes, esse ciclo da reprodução. Então é para a mulher entender que não só isso, mas a desigualdade salarial, que várias outras questões aprendem muitas vezes nessa situação e que aquilo não é de maneira nenhuma uma culpa dela. E, superando isso, poder apresentar para ela que existe uma outra alternativa. Então, olha só, essa casa que estava abandonada, servindo para nada. Foram as mulheres que vieram aqui, que limparam todo esse espaço e que hoje, por exemplo, garantem refeições todos os dias. Então, que é um território que é livre da fome, que acolhe as crianças das mulheres, que consegue fazer esse tipo de trabalho coletivo. Então vai ser esse espaço para que as mulheres possam vir, se organizar, colocar, avaliar, dizer o que elas pensam sobre a situação e sobre o que nós podemos fazer juntas para construir uma realidade alternativa, uma realidade melhor, que é o sistema socialista, né? Então vai ser esse espaço também de profunda organização das mulheres, para que elas possam construir uma realidade em que elas possam de fato se emancipar.